é o resultado. Bom, são 7h47, a gente vai começamos o programa falando sobre educação ou sobre saúde, com foco na participação das crianças nesse retorno às aulas e o cuidado com a vacina. E a gente segue falando de educação, é quase uma continuidade, um assunto do outro. Nos 2 últimos anos, as perdas para a educação brasileira são incríveis. O Unicef divulgou ontem um estudo mostrando que a Covid-19 gerou uma verdadeira erosão no ensino no Brasil e retrocesso em algumas disciplinas de até uma década. Outros dados são muito chocantes. 10% dos alunos que deixaram de frequentar as aulas não pretendem retornar à escola. E estudantes aprenderam apenas 1/4 do que teriam nas aulas presenciais. O progresso no ensino de matemática e português em certas séries regrediu em mais de uma década. É o que diz aí o estudo do Unicef, divulgado ontem, que era o Dia Nacional da Educação, mostrando esse cenário devastador num segmento tão importante para o nosso país. Vamos conversar agora com a Marta Queiroz, que é professora do Centro de Ciências da Educação e também professora de Pedagogia do programa de pós-graduação em Comunicação. Bom dia, Marta. Bom dia, Cíntia Lages. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia às pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos lá. Marta, quando a gente vê esse relatório do Unicef, esse informe, né, do Unicef, divulgado para o Brasil, é que a gente se dá conta do tamanho desse retrocesso, né? O que isso significa na prática, né? Você como educadora, como professora, para você, o que isso significa? É importante, eu quero primeiro aqui, Cíntia, fazer uma saudação a todo o corpo docente que estão atuando nas escolas e nas universidades. Ontem foi também o Dia dos Aposentados e Aposentadas. Quero saudar aqui o corpo docente, aposentados e aposentadas, que contribuíram e continuam contribuindo na construção da educação do país. Sobre o tema em questão, em especial em que vivenciamos atualmente a pandemia da Covid e agora da gripe, exemplo da influenza, é importante debater essa temática. Quando fui contactada para discutir sobre o tema o atraso no retorno da educação e como isso afeta o país, é importante primeiro questionar, Cíntia, que atraso é esse que está sendo pautado? Porque a educação no país, o calendário escolar foi suspenso em determinado momento, mas continuamos, né, a desenvolver atividades remotas em caráter emergencial, né? Essas aulas presenciais foram suspensas, mas continuamos a trabalhar e a estudar em nossas casas, com nossos recursos financeiros, sem nenhuma contrapartida de nenhum ente federado, estadual ou municipal, e numa realidade de total precarização do trabalho desenvolvido no âmbito de nossas casas e com nossos recursos. Né? Nós utilizamos nossos espaços de nossa casa, água, luz, internet, computador, salas, né? Para acompanhar os estudantes, né? Que essa modalidade remota foi uma modalidade emergencial. Marta, desculpa só te cortar, é por causa do nosso tempo. Para a gente já entrar no tema, a gente sabe de tudo isso, né? Do ensino remoto, do esforço, isso aqui não é a questão. O ponto é que tudo o que aconteceu nos últimos 2 anos trouxe esse retrocesso. Esse estudo foi feito por técnicos e especialistas que são exatamente focados só no segmento da educação. E eu queria a sua análise, né, enquanto professora, para isso. Um retrocesso de 10 anos, por exemplo, em disciplinas como matemática, onde os estudantes já têm uma certa dificuldade, isso é visto nas provas, né, nos exames aos quais os alunos são submetidos anualmente. O que isso significa, né? Como recuperar isso? Existe um plano em nível educacional para recuperar isso?
Nós temos problemas sérios no campo da educação, entre eles o financiamento da educação, não é, Cíntia? Quando a gente fala em retrocesso, em dificuldades que afetam os processos de ensino-aprendizagem, nós temos perspectivas que são estruturais da sociedade brasileira. Se nós pensarmos especificamente nos últimos 10 anos, o financiamento no campo da educação, ele afetou drasticamente a organização das escolas, né, e também afetou as relações, né, que vão incidir diretamente no processo educacional, porque não se tem uma educação de qualidade socialmente referenciada, de excelência, se nós não temos financiamento. Então, é importante não frisar só no aspecto, né, dos resultados das avaliações, né, em específico de matemática e português. Nós sabemos que a realidade brasileira é uma realidade difícil, mesmo tendo avançado em números, né, de matrículas no campo das escolas e das universidades, nos últimos 10 anos, com os cortes dos financiamentos da educação, nós retroagimos nessas matrículas e também no processo de permanência dessas crianças e jovens nas escolas e nas universidades. Então, as questões também, elas são do âmbito estrutural. Vamos pensar uma criança pobre, que hoje, no contexto da pandemia, no qual sua família foi afetada, e que a sua família não tem emprego ou condições de manter as condições básicas e dignas de vida, ela não vai conseguir ter um bom desempenho na escola. Quer dizer, como é que uma criança ou um jovem aprende com fome, né? Um outro elemento importante para se elencar nesse processo de ensino e aprendizagem, independente da pandemia, a pandemia ela só veio arrefecer esse processo, os nossos índices de avaliação, como você já citou e foi citado no relatório, né, da Unicef, eles são muito baixos, porque a questão não é só ampliar o número de vagas de acesso, mas manter a permanência dessas crianças e jovens na escola, né? Ontem mesmo nós fomos surpreendidos novamente com os cortes, né, mais cortes na educação, no contexto de pandemia, isso vai afetar de forma voraz os processos de ensino e aprendizagem, porque nós tivemos ontem, só no âmbito das agências de fomento, ou no campo do MEC como todo, o corte de quase 740 milhões de reais. Então, são cortes que vão incidir na estrutura das escolas, nos salários dos professores, né? Nós já temos aí a pandemia que afetou as questões do emprego e da renda das famílias, e esses elementos, eles vão incidir internamente nesse processo de aprendizagem. Nós sabemos que tem processos também que são individuais, que são subjetivos, mas que eles não podem ser elencados fora dessa condição estrutural de financiamento, de condições físicas e de equipamentos, de laboratórios, de bibliotecas, de acesso às ferramentas digitais. A gente sabe que o contexto da pandemia, ela acirrou ainda mais o fosso entre os ricos e pobres. As crianças pobres que têm acesso à educação pública em específico, elas foram as mais afetadas nesse processo. Tá certo, Marta, realmente é um quadro muito difícil. Olha, a gente queria agradecer a sua participação, infelizmente o nosso tempo aqui estourou, mas obrigada pela disponibilidade em nos atender, tá? Um bom dia para você. Tá bom, obrigada, Cíntia, a você. Olha, quando a gente vem aqui na página do Unicef, tem todos os dados sobre esse relatório que foi divulgado ontem. No mundo inteiro, gente, são mais de 635 milhões de estudantes que continuam afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas.
E ontem, só me corrigindo aqui, era o Dia Internacional da Educação. À medida que a pandemia da Covid se aproxima da marca de 2 anos, o Unicef então compartilhou esses dados. Então, o que eles trazem de objetivamente? As crianças perderam parte das habilidades básicas de aritmética e alfabetização. Essa interrupção da educação significou que milhões de crianças perderam consideravelmente esse aprendizado que teriam adquirido como se estivesse quando estavam na sala de aula. Em países de baixa e média renda, as perdas de aprendizado devido ao fechamento das escolas deixaram até 70% das escolas das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, em comparação com 53% antes da pandemia. Já não era bom, mas acentuou, né? Acentuou. Na Etiópia, por exemplo, estima-se que as crianças da escola primária teriam aprendido de 30% a 40% de matemática daquilo que teriam aprendido se fosse um ano letivo normal. Nos Estados Unidos, também a situação lá não é boa. As perdas de aprendizado em muitos estados aconteceram. No Texas, por exemplo, 2/3 das crianças do terceiro ano tiveram testes em matemática abaixo do nível em 2021. E em vários estados brasileiros, cerca de 3 em cada 4 crianças do segundo ano estão fora do padrão de leitura, número acima da média de 1 em cada 2 crianças antes da pandemia. Em todo o Brasil, 1 em cada 10 estudantes de 10 a 15 anos de idade não planeja voltar assim que a escola reabrir. A evasão escolar acentuadíssima por conta da Covid-19. Então, os dados são de fato preocupantes. É um grande desafio o da educação em 2022. E realmente não há tempo a perder.